Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente tratar de um tema muito importante quando falamos da história geral. Vamos falar de Revolução Industrial, mas vamos falar de um momento crucial. A maioria das pessoas pergunta, tá, a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII na Inglaterra, mas por quê? Porque a Inglaterra foi literalmente palco dessa Revolução Industrial e ela não aconteceu em algum outro lugar do mundo. Então a Inglaterra ela soma alguns fatores políticos, econômicos, culturais e materiais, literalmente, que contribuíram para que a Revolução acontecesse ali, naquele lugar, naquele momento. Então, os fatores clássicos que levaram a Inglaterra a ser pioneira nesse processo foi a liderança e a participação política da burguesia, a disponibilidade de matérias-primas, tá? A oferta abundante de mão de obra, o grande mercado consumidor e o acúmulo de capitais. Mas o que nós vamos tentar entender um pouquinho melhor nesse vídeo é como cada um desses fatores se construíram dentro desse contexto. Então talvez o primeiro dos fatores, que é justamente esta participação política da burguesia, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e relembrar um pouco do grande reinado da Elizabeth I, a época de ouro da Inglaterra. Em 1558, quando a Elizabeth torna-se rainha da Inglaterra, ela dá início a um processo de expansão econômico, político e marítimo da Inglaterra que vai transformar a Inglaterra numa grande potência econômica. Além disso, a Elizabeth, apesar de ser uma das grandes representantes do absolutismo, ela fez uma espécie do que a gente poderia chamar de parceria com a burguesia, principalmente marítima, aonde ela concedeu uma maior liberdade e autonomia econômica. Lembrando que é dentro desse contexto do século 16, 17 que está nascendo o pensamento liberal. Então, essa burguesia inglesa, ela nasce com um campo muito mais aberto para fazer seus negócios, suas negociações, e a Elizabeth, apesar de controlar a estrutura do governo, ela concede esta liberdade para essa burguesia. Então, dentro desse contexto, essa burguesia, ela investe para ganhar mais dinheiro, o que faz com que a Inglaterra expanda-se consideravelmente, invista na sua marinha e acabe abrindo um mercado consumidor basicamente ao redor do mundo todo. O que faz com que essa burguesia comece a acumular recursos e gradativamente vá assimilando a mentalidade de investir esses recursos para ter um retorno ainda melhor. Então o primeiro fator é justamente este, né? Essa participação mais liberal da burguesia neste momento. A morte da Elizabeth I leva a Inglaterra a viver o processo das revoluções inglesas, um período bastante conturbado do século XVII, principalmente político-religioso, que vai levar à consolidação, lá com a Revolução Gloriosa, da monarquia parlamentarista inglesa, que é onde, de fato, a burguesia inglesa consolida a sua participação política, né, na Inglaterra. Então isso vai ser fundamental. Então a burguesia ela participa das decisões políticas. Isso faz com que o governo olhe para investimentos de infraestrutura, expansão, proteção e consolidação dessa marinha e desse mercado consumidor mundial nesse sentido. Então essa burguesia ela tem um espaço muito grande que faz com que ela acumule muitos recursos e isso seja utilizado como investimento, né? Uma mentalidade de investimento já, que é uma característica aí do mercantilismo, já do capitalismo, que vai surgir com todo este processo. Outro fator importante é a disponibilidade de matérias-primas. Então, com dinheiro para investir, para buscar soluções mais eficientes para uma produção, para atender esse mercado consumidor, a Inglaterra acaba tendo grandes reservas de ferro e carvão, que são as primeiras grandes matérias-primas. O ferro para produzir as primeiras máquinas e o carvão que foi basicamente o primeiro grande combustível onde se fazia ou se queimava e se fazia o vapor que tocou as primeiras máquinas, os primeiros meios de transporte que caracterizaram a Revolução Industrial. Outro fator
que ajuda a entender este momento, nesta expansão econômica, a Inglaterra concentrou a sua economia principalmente no comércio de tecidos. Então, gradativamente nesse processo, a Inglaterra foi substituindo os seus campos de produção de alimento por campos de pastagem para a produção, né, de rebanhos de ovelhas, que da onde tiravam uma das grandes matérias-primas para a confecção e a produção de tecidos. Então isso vai fazer com que a Inglaterra viva aí no século XVI e século XVII o processo que nós chamamos de cercamento de terras, aonde as grandes propriedades começam a ser cercadas e aqueles velhos camponeses e servos da Idade Média acabam sendo expulsos das terras por não oferecerem mais uma contribuição, enfim, acabarem se tornando mão de obra desocupada e acabam migrando para as cidades em busca de uma oportunidade, de uma vida melhor, de um emprego, já que muitas manufaturas estavam surgindo. Isso faz com que a Inglaterra viva um processo de êxodo rural, uma saída maciça das pessoas do campo e vão para as cidades, onde forma uma grande massa de mão de obra desempregada, que acaba favorecendo no surgimento das primeiras fábricas, né, uma mão de obra disponível e muito barata, que ajuda também no processo da Revolução Industrial. Então esses são fatores que vão se consolidando e vão fazendo com que a Inglaterra, né, viva. Lá no primeiro momento, eu citei também o grande mercado consumidor, mas levando em consideração esse momento, né, que de expansão da época de ouro lá com a Elizabeth I, esse mercado ele vai se expandindo cada vez mais, a Inglaterra vai abrindo, vai comercializando e principalmente vai navegando, basicamente por todos os comércios do mundo. Então esse mercado consumidor ele vai se expandindo. Quanto mais se expande, mais comércio eles fazem, mais recursos eles acabam também adquirindo, né, nesse sentido. Então é uma grana, um lucro que entra e está ali disponível para ser investido nesse sentido. Durante o período da Elizabeth I, Elizabeth, como não tinha grandes colônias, né, no início das grandes navegações, a Inglaterra também optou muito por uma prática de pirataria, aonde eles saqueavam navios dos grandes países navegadores, e essas riquezas saqueadas foram usadas como forma de investimento na navegação, foram usadas também para a exploração de algumas colônias, enfim, acabaram tendo recursos disponíveis para que fossem investidos nesse processo, tá? Nesse sentido. Então são esses os fatores que ajudam a gente a entender por que a Inglaterra é a grande pioneira, né? Foi a grande pioneira, o primeiro país a passar por essa transformação da Revolução Industrial, e aí todos os seus impactos e suas transformações que literalmente moldaram o mundo a partir de então e desenharam boa parte do mundo que nós temos hoje. Então, gostou do vídeo? Deixa a sua curtida e segue o canal.